Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia e hoje vamos ter mais uma das nossas aulas. Estamos na semana 24 e hoje é a nossa aula de número 4. Observe aí, pessoal, no seu calendário, estamos no mês de setembro, hoje é dia 2 de setembro de 2021 e hoje é quinta-feira. Se você tem o hábito de realizar um registro aí no seu caderno, anote aí a data de hoje, 2 de setembro de 2021. Hoje é quinta-feira. Hoje vamos trabalhar atividades de matemática que estão no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 77, 78 e 79. Nesta aula, estaremos contemplando os descritores D15, D27 e D28. O descritor D15, ele fala sobre reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens, ou seja, na aula de hoje teremos atividade que vamos precisar decompor números em diversas ordens. E os descritores D27 e D28 falam sobre a habilidade de ler informações e dados apresentados em tabelas e gráficos, certo, pessoal? Então, vamos às nossas atividades. Abra aí o seu livro, Aprender Sempre, volume 2, nas páginas 77, 78 e 79. Aqui na página 77, a gente vê lá no início da página este título, Sequência Didática 1, a festa de aniversário. E aqui nós vemos aulas 1 e 2, o número de habitantes. Então, na aula de hoje, estamos iniciando a sequência didática 1. A aula de hoje é a primeira atividade no nosso livro novo que estamos iniciando, certo? Então, o que vamos aprender na aula de hoje? Nesta aula, vamos ler, escrever, comparar números e interpretar dados apresentados em tabelas e gráficos. Vamos começar aqui a atividade. Camila nasceu em 2010 e sua irmã Estela em 2018. Como ela é muito curiosa, começou a pesquisar quantas pessoas havia na sua cidade e quantas pertenciam à mesma faixa etária delas, nos anos em que ela e a irmã nasceram. Camila encontrou as seguintes informações. Então, ela fez uma pesquisa e ela conseguiu observar as informações que estão aqui, ó, nesta tabela. Então, o título é Distribuição da População por Sexo, segundo os grupos de idade. Então, na primeira coluna eu tenho a faixa etária, de 10 a 14 anos, de 5 a 9 anos e de 0 a 4 anos. Aí eu tenho um título aqui, número de habitantes, e aí eu tenho a segunda coluna, onde estão as quantidades que são homens, e aqui nós temos a quantidade de moradores que são mulheres. Agora, aqui na página 77, vamos responder a questão A. Na cidade onde Camila mora, em 2010, havia mais homens ou mulheres com idade entre 10 e 14 anos? Então, nós vamos observar aí na nossa tabela, cadê os anos? Na faixa etária, ó. Ano de 2010 foi o ano que ela nasceu. Então, entre 10 e 14 anos, haviam mais homens ou mais mulheres? Pessoal, observem aí. Homens ou mulheres, qual número é maior? 21.954 ou 21.345? E aí, já descobriram a resposta? Havia mais homens. Letra B. Escreva por extenso o número que representa a quantidade de mulheres com idade entre 5 e 9 anos no ano de 2010. Quando nós pensamos em escrever por extenso, nós estamos escrevendo o nome do número ou como eu leio aquele número. Então, ano de 2010, mulheres com idade entre 5 e 9 anos. 5 e 9 anos, mulheres. E aí, pessoal? No ano de 2010, aqui, ó.
Vamos lá? Vamos ver como nós vamos escrever este número aqui por extenso? 18.876. Vamos lá? 18.876. Anotem aí, pessoal, no seu livro, na página 77. Vamos agora para a questão C. Se você terminou a questão A e B, vamos para a questão C. Ela descobriu a quantidade total de habitantes que havia na sua cidade em 2010, com idade entre 10 e 14 anos, e representou da seguinte maneira. Olha a forma como ela representou. 4 vezes, então o total de habitantes que havia na sua cidade em 2010, como que ela representou? 4 vezes 10.000 vai dar 40.000. Mais 3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000 dá? Depois, mais 2 vezes 100. 2 vezes o 100 é igual a? Mais 9 vezes 10. 9 vezes 10 ou 10 vezes 9, quanto dá? Mais 9 vezes 1 ou 1 vezes 9. E aí? Qual é o total de habitantes com idade entre 10 e 14 anos que havia na cidade onde Camila nasceu em 2010? Muito, muito fácil de responder. Então, eu tenho aqui, os números já estão todos, todos separados em classes e ordens. Vamos observar aí, com idade entre 10 e 14 anos. Então, se a gente observar aqui, ano de 2010, ela fez o quê? Ela fez um cálculo e ela juntou a quantidade de homens e mulheres. Se ela juntou essas duas quantidades, ela fez um cálculo de adição. Então, vamos lá. 4 mais 5, 9. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. O 2 da unidade fica e 1 da dezena sobe. 1 mais 1, 2. Mais 1 aqui embaixo, 3. E 2 mais 2, 4. Não esqueceu do pontinho aqui? Então, quantos habitantes haviam na cidade onde Camila nasceu no ano de 2010? 43.299, certo? Registrem aí no seu livro. Agora na página 78. Escreva o maior e o menor números que estão escritos na tabela. Em seguida, apresente uma decomposição para cada um dos números que você escreveu. Então, nesta atividade aqui, já foi feita uma decomposição, certo? Então, vamos observar qual vai ser o maior número, 21.954. E o menor número? 17.807. Então, aqui no livro, nós vamos registrar o maior número e o menor número. E aqui nós vamos decompor 20.000, 20.000 mais 1.000, ou 1.000, né? Mais 900, mais 50, mais 4. E aqui, 17.807. 10.000 mais 7.000 mais 800 e mais 7, certo? Registrem aí, pessoal, a resposta no livro. Questão 2. Durante a sua pesquisa, Camila descobriu informações que mostravam quantas pessoas nasceram no estado de São Paulo no mesmo ano que ela. No mesmo ano que sua irmã Estela, em 2018, e no ano de inauguração da sua escola, que foi o ano 2000. Então, ela pesquisou, olha só, quantidade de nascimentos no ano 2000, que é o ano da inauguração da escola dela, no ano de 2010, que foi o ano que ela nasceu, e no ano de 2018, que é o ano que a sua irmã Estela nasceu. Então, nós temos aqui este gráfico. No ano 2000, tiveram 699.374 nascimentos. Já no ano de 2010, olha como caiu.
601.561. E aqui no ano de 2018, que a gente observa, ó, um leve aumento no número de nascimentos. De 601 mil foi para 605.630. Tudo bem? Então, agora, vamos às questões? Letra A. Em que ano houve o menor número de nascimentos? E o maior? Observem aí no gráfico. Qual ano teve a maior quantidade, maior número de nascimentos? Olha só, maior número. E qual ano teve o menor? Qual é menor, o 601 ou 605 mil? O 601. Então, este ano teve o maior número e este teve o menor número. Vamos lá? Então, vamos anotar? O menor número foi em 2010 e o maior número foi no ano 2000. Questão B. Escreva por extenso o número de nascimentos no ano de 2018. Então, é só a gente voltar aqui no nosso gráfico e observar, escrever por extenso o nome do número, 605.630. Como vai ficar, pessoal? 605.630. Questão C. Escreva uma decomposição para o número que representa a quantidade de pessoas que nasceram no ano 2000. Então, uma decomposição. Qual é o número de pessoas que nasceram no ano 2000, pessoal? A gente precisa voltar lá no gráfico, ó, ano 2000. Viram o número de pessoas? 699.374. Então, agora, vamos responder aqui uma decomposição. Ó, coloquei o número 699.374. Então, eu tenho 600 mil mais 90 mil, ó, ele é 90 mil, mais 9 mil, mais 300, mais 70, mais 4. Muito fácil essa atividade, hein, pessoal? Bem simples de fazer. Agora, aqui na página 78. Analisando o número de pessoas que nasceram no estado de São Paulo em 2000, 2010 e 2018, o que podemos observar? Lembram-se que a gente deu uma olhadinha lá no nosso gráfico e a gente viu que no ano 2000 tiveram quase 700 mil, 699 mil nascimentos. No ano de 2010 caiu bastante. E o que aconteceu no ano de 2018? Deu o quê? Um leve aumento, não foi isso? Então, aqui na pergunta, analisando o número de pessoas que nasceram no estado de São Paulo em 2000, 2010 e 2018, o que nós podemos observar, pessoal? É só nós escrevermos o que nós já vimos e já falamos aqui. Analisando os dados do gráfico, observamos que o número de nascimentos diminuiu significativamente entre 2000 e 2010, reduziu muito, mas, né, teve um pequeno aumento entre 2010 e 2018. Pausa aí o seu vídeo e pode registrar aí no seu caderno, no seu livro, a resposta. Analisando os dados do gráfico, observamos que o número de nascimentos diminuiu significativamente entre 2000 e 2010, com um pequeno aumento entre 2010 e 2018, certo? Agora na página 79, nós estamos quase terminando. Camila comparou o número de pessoas que nasceram em 2010 e 2018 e descobriu que em 2018 nasceram 4 vezes 1.000 igual a mais 6 vezes 10 igual a mais 9 vezes 1 igual a pessoas a mais do que em 2010. Qual o número que Camila descobriu, pessoal? Se eu fizer este cálculo, 4 vezes 1.000 mais 6 vezes 10 mais 9 vezes 1, qual número eu descubro? Camila pensou no número
4.069, certo? Questão número 4. Ela pesquisou sobre o número de nascimentos que havia em sua cidade e verificou que, em 2020, havia 354.871 mulheres e 328.906 homens, certo? E aí, observem aí os dois números. Qual dos dois números é o maior e qual dos dois números é o menor? O maior número, 354 mil, é maior que 328 mil, certo? Então, agora vamos responder as perguntas, né? Então, eu já sei qual o maior número de habitantes e qual o menor. O maior número é o número de mulheres e o menor número é o número de homens. Questão A. Escreva por extenso o menor número de habitantes. Então, quando eu falo em escrever por extenso, é para escrever o nome deste número aqui. Como eu faço para ler este número aqui, pessoal? 328.906. Então, anotem aí no seu livro. E na questão B, escreva uma decomposição, uma decomposição, não é o nome do número, é uma decomposição, ou seja, separando esse número em classes e ordens, do número para o maior número de habitantes, que é o número das mulheres. Como que vai ficar esse número aqui? Decompondo ele em classes e ordens. Ó, 354.871. Então, eu 300 mil mais 50 mil mais 4 mil, ó, 354 mil mais 800 mais 70 mais 1. Anotem aí, pessoal, as respostas no seu livro. Se você já anotou todas as respostas, parabéns! Então, você já terminou as nossas atividades da aula de hoje. Mais uma dica, não esqueçam de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender, videoaulas 5º ano e ativar o sininho para receber as notificações, certo? E eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau, pessoal!